Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 2. Hoje nós vamos começar falando de ondas de choque. O que vem a ser uma onda de choque? É quando uma onda se move com uma certa velocidade tal que a velocidade da fonte ou do observador são maiores que a velocidade da onda naquele meio. Então você tem uma onda se movimentando no meio. A fonte emissora da onda se move com uma velocidade maior do que a própria onda. Então a gente passa a ter uma onda de choque. Por exemplo, imaginem que aqui tem uma fonte emissora de ondas de choque, de ondas sonoras, por exemplo. Então aqui eu vou ter em azul as ondas sonoras. E elas estão aqui, ó. E assim por diante. Em azul é a onda sonora. Mas imagine agora que este objeto vermelho, que é a fonte que está emitindo o som, se movimente com uma velocidade que é mais rápido do que a velocidade das ondas sonoras. Então aqui tem a velocidade do som. E aqui eu tenho a velocidade da fonte. Se a velocidade da fonte for maior que a velocidade do som, o que vai acontecer? Esta fonte vai se chocar com essas frentes de onda aqui, ó. Vai ocorrer uma colisão com essas frentes de onda, porque ela é mais rápida. E o que acontece é uma coisa desse tipo aqui, ó. Agora, o objeto se move aqui. Este é o objeto. E as ondas vão fazer assim, ó. Veja que elas se achatam tudo, formando uma cauda aqui, olha. Então, você vai notar nitidamente uma região triangular aqui atrás, ó. Você nota nitidamente uma região triangular aqui, ó. Formando um cone, tá? Isso aqui é um cone. Por quê? O objeto está se movimentando mais rápido com a fonte, ele bate na chamada frente de onda. Isso aqui é uma frente de onda. E quando ocorre isso? Quando a velocidade da fonte for maior que a velocidade da onda. A fonte é quem emite a onda, mas ela emite a onda com uma velocidade. E a própria fonte se movimenta mais rápido que a velocidade da onda. Então gera-se uma onda de choque. Tá aí. Aqui nessa fotografia, nós vemos uma bala de revólver se movimentando pelo espaço. E isso que vocês estão vendo é a onda de choque dela. A velocidade desta bala está mais rápida do que a velocidade do som que ela está emitindo. Então ela gera esta onda de choque aqui, ó. Ó. Forma essa região triangular aqui, ó. Aqui para trás também, ó. Professor, uma pergunta. Pois não? Quer dizer que qualquer objeto que emita um som e seja mais rápido que a velocidade do som já forma uma onda de choque? Vai formar uma onda de choque, exatamente.
Por quê? Ele vai bater no som que ele está emitindo. Entendi. Tá? É como... Vamos fazer uma metáfora aqui. Como você andar de carroça, sendo puxado por um cavalo, e você que está sentado na carruagem se mover mais rápido que o cavalo. Você vai bater na bunda do cavalo e vai empurrar ele para frente. Esta bala, ela emite uma onda sonora. Essa bala emite uma onda sonora. Opa. Ele emite uma onda sonora aqui, ó. Só que se o som fosse mais rápido do que a bala ficaria para trás. Mas não é isso que acontece. A bala bate aqui, ó. E quando ela bate, isso aqui deforma para trás, ó. Então, isto é uma onda de choque. Toda vez que um objeto emitir uma onda e esse objeto se caminhar mais rápido que a própria onda, ele gera uma onda de choque. É o impacto do objeto com a frente da onda que ele emitiu. Deixa eu... Aqui neste vídeo, olha, nós temos aviões ditos supersônicos. O que é um avião supersônico? O nome já diz tudo. Super, que está acima. Sônico, do som. São aviões que se movem mais rápido do que a velocidade do som no ar. O avião se move no ar e ele emite um som no ar. Só que o som que ele emite tem uma velocidade. E a velocidade do avião é mais rápida do que a velocidade do som. Então vai haver uma onda de choque. No caso do avião, é interessante porque o som a gente não enxerga. A gente não vê som. Então a gente não enxerga propriamente a onda de choque. Para ver aquela fotografia da bala de revólver, você precisa de efeitos ali. Jogar uma fumaça, alguma coisa para poder gerar o contraste. Porém, como o avião está no ar e o ar tem umidade, quando ele gera um impacto na frente de onda, ele comprime aquilo. E como o ar contém umidade, há uma condensação de vapor de água em torno da aeronave, formando o cone. Então eu vou mostrar neste vídeo aqui, olha. Se funcionar, né? Aqui, ó. Vou lá. Olha aí, cada vez que ele forma isso, você vê aquela neblina cônica em volta da aeronave. Vocês escutaram a situação? Now might be a good time to cover your ears. Olha que bonito o efeito desse, olha, câmera lenta. Olha o cone que ele forma. Essa neblina tomou exatamente a geometria do cone da onda de choque. O que vem... O que vem a ser, primeiro, aquele cone de neblina? Devido ao impacto da aeronave com a frente de onda, condensa a umidade do ar e forma uma neblina em volta da aeronave, no momento que ele bate na frente de onda. Logo, aquela neblina toma o formato cônico que vocês estão vendo aqui nessa fotografia. Tá? E por que explosão? Você vai ver que tem um momento que quando o avião passa, dá um
estrondo, a gente chama isso de estrondo sônico, é uma explosão, não é um estouro. Pá! É quando o avião bate na frente de onda. Então há um impacto ali mesmo. Você fala, mas espera aí, professor, o avião, se ele está supersônico, ele não está batendo na frente de onda o tempo todo? Está. E por que eu só escutei o estrondo sônico uma única vez? É quando aquela frente de onda passa pelo meu ouvido. Na verdade, se eu tivesse sentado no avião, ali eu estaria escutando esse estrondo o tempo todo. Não é que ele estourou naquele momento. O estrondo já estava com ele aqui. Quando passa pelo seu ouvido, que você escuta o estrondo. Tá? Quem está dentro do avião? Não, o avião é blindado para som. Quem está dentro do avião não escuta nada. Mas do lado de fora, você tem o estrondo sônico. E se esse avião passar baixo demais, esse estrondo sônico é muito intenso. Chega a doer o ouvido. E às vezes arrebenta janelas, vidraças. Então tem que tomar um cuidado. Teve um ano, décadas atrás aí, não, se eu não me engano, foi na época do governo do Lula, ou do Fernando Henrique, enfim, não me lembro. Mas que fizeram um desfile de 7 de setembro e os caças da Força Aérea, que são supersônicos, como o Mirage, F-5 e outros, eles iam fazer uma apresentação. Só que o piloto voou baixo demais quando ele rompe essa barreira do som. Não sei nem se ele chegou a romper ainda, porque o avião, quando já está próximo, ele já tem uma pressão de onda muito grande. Mas ele passou muito baixo e estourou várias janelas do Palácio do Planalto. O que, com certeza, deu problema para esse piloto. Mas está aqui. Isso é uma onda de choque. Então, está aqui a fonte, olha. Se ela tivesse em repouso, a fonte emite uma onda de som para o espaço. Essa onda, se propagando em 3 dimensões, ela é circular. Só que imagina esta fonte na posição S0. Está aqui. E ela emite uma onda. Essa onda se propaga com uma velocidade v. V é a velocidade de propagação da onda. E essa onda vai se propagar para todos os lados aqui. Ó. É claro, se a onda está se propagando, formando uma esfera, o raio dessa esfera é velocidade vezes tempo. Velocidade vezes tempo dá distância. Então, o raio dessa esfera é v vezes t. Mas suponha agora que a fonte está se movimentando para frente em linha reta. Ela sai da posição S0, vai para a posição S1, da posição S1 para S2, enquanto ela está emitindo este som. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Isto aqui, olha. Suponha a velocidade desta fonte S para cá. Ó. É esta velocidade VF aqui. Ó. Esta é a velocidade com que a fonte se move. Se a fonte se move muito rápido, ela vai comprimindo, ela vai se aproximando cada vez mais da frente da onda. Onde que está a frente da onda, a parte da frente? Essa aqui, ó. Esta é a frente da onda. Se isso aqui se move rápido, ele fica cada vez mais próximo da frente da onda. Então, no instante seguinte, ó, ele está a essa distância da frente da onda. Depois ele está essa. Depois ele está essa. Chega uma hora, quando ele atingir esse ponto, é onde tem o rompimento da barreira do som. Ele está mais rápido que o som. Ou seja, todo som é largado para trás de maneira cônica. Então, isso aqui forma um cone. Este cone leva o nome de cone de Mach. Ernest Mach foi o físico que determinou essa propriedade. Inclusive, a velocidade do som, que ela varia em torno de 1.200 km por hora, são 340 metros por segundo no ar, a velocidade do som
ela é em torno de 340 metros por segundo. Isso vale 1.224 km por hora. E isso aqui é chamado de 1 Mach. Então, ou Mach 1. Quando o avião atinge essa velocidade, ele está com velocidade Mach 1. Se ele tiver com uma velocidade Mach 2, ele está 2 vezes a velocidade do som. Então, ele está com 2.400 km por hora. Se ele tiver a Mach 3, ele está a 3.600 km por hora. Tá? Tem aeronave que chega a Mach 5, essas aeronaves de guerra. Tá? Tipo o avião Stealth da Força Aérea Americana, aquele que parece um morcego. Então, são aviões que cruzam de uma parte do planeta a outra de maneira muito rápida. E com certeza geram ondas de choque. Está aqui. Qual é a distância que a fonte caminha no mesmo intervalo de tempo que a onda levou para chegar aqui? A fonte caminha uma distância V vezes T. V da fonte agora. Essa é a distância que a fonte caminhou. Ou seja, enquanto a fonte caminhou esta distância, a onda percorreu esta distância. E isso aqui forma um triângulo retângulo, olha. Formando um ângulo θ aqui dentro. Ó. Tá aí. Não é só onda sonora. Toda vez que você estiver no meio e produz onda, e você se movimenta mais rápido que essa onda, você deixa um cone de Mach. Olha esse barco. Aqui tem ondulações na água. Conforme o barco perturba a água, ela gera ondas. Mas o próprio barco se movimenta com uma velocidade maior do que essa onda. Olha o cone de Mach que ele larga aqui. Ó. Olha o cone de Mach aqui. Ó. Tá aí. Vamos fazer uma análise. Então, olha, esta distância é quanto a fonte andou. Ela vale VF da fonte vezes o tempo. Esta distância é quanto a frente da onda caminhou. E ela vale V vezes T. E aqui temos a lateral deste cone. E aqui temos o ângulo θ. Ó. Quem é o seno de θ? É cateto oposto dividido pela hipotenusa, mas a hipotenusa é VF vezes T. Então, seno de θ é V vezes T, velocidade da onda vezes tempo, que é esse aqui, dividido pela hipotenusa, que é velocidade da fonte vezes T. Ó, TT mete a vara. Sumiu. Sobrou que o seno do ângulo θ é a velocidade da onda dividido pela velocidade da fonte. Esta relação ela é útil e, quer dizer, o inverso dessa relação aqui é chamado número de Mach. A velocidade da fonte dividido pela velocidade da onda. Isso é um número de Mach. Então veja
que eu posso descobrir a velocidade da onda sabendo a velocidade da fonte e sabendo o ângulo de Mach, o ângulo θ ali. Porque é só você pegar dessa equação, multiplica aqui, ó. Então, quem é a velocidade da fonte? A da velocidade da onda é a velocidade da fonte vezes o seno de θ. Se eu pegar naquela figura anterior, deixa eu tentar voltar que está tudo travado. Que legal, como é que eu volto isso? Aqui, se eu conheço a velocidade desse barco, aqui, ó, aqui eu vou ter a velocidade do barco. E se eu conheço este ângulo aqui, ó, é a metade dele, tá? Se eu conheço este ângulo, θ, a velocidade da onda é a velocidade do barco vezes o seno de θ. Tá aí. Então, basta eu conhecer o ângulo que forma o cone de Mach, o semiângulo, né, porque é metade do ângulo todo, o seno dele vezes a velocidade da fonte me dá a velocidade da onda. Olha esse problema aqui, ó. Num instante t igual a 0, um avião supersônico está voando a uma altitude de 15 km em relação ao ponto P da figura e avança para o leste. O avião avança para o leste, leste à direita, e ele, no instante t igual a 0, está a 15 km do ponto P. Então, aqui vale 15. O estrondo supersônico é ouvido no ponto P, quando o avião se encontra a 22 km a leste do ponto P. Então, quando o avião atinge esse ponto, você escuta o estrondo sônico. Neste ponto é quando houve o rompimento da barreira do som. Então, na verdade, essa distância vale 15 quilômetros. Ora, mas quem é essa distância? É o raio desse círculo. Então, essa distância aqui, ó, também vale 15. É a mesma coisa. E essa distância é essa distância aqui, ó. Vale 15 quilômetros. E aqui o avião está 22 quilômetros do ponto P, ó. Forma esse triângulo. Então, eu tenho esses dados do problema. Pergunta, qual a velocidade do avião? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou calcular a tangente deste ângulo aqui. Porque eu preciso... A velocidade do avião vai ser a velocidade do som dividido por seno de θ. Porque a velocidade do som é a velocidade do avião seno θ. Então, eu preciso descobrir quanto que vale esse ângulo θ, primeiramente. Então, vamos lá. Eu vou tirar esse ângulo θ daqui, ó. Que eu tenho uma reta. E aqui eu tenho duas retas paralelas que são cortadas por esta. Esta reta
e tenho esta reta. Ora, esses ângulos aqui são alternos internos, olha. Então, este ângulo aqui é θ. Então, este ângulo aqui também é θ. Então, deste triângulo aqui, ó, vou calcular a tangente e tirar o ângulo θ, porque é o mesmo. Tangente de θ é cateto oposto por cateto adjacente. Então, é 15 km por 22 km. Tangente de θ, 15 km por 22 km. Quilômetro cancela aqui. 15 por 22. Então, θ é o arco tangente de 15 sobre 22. θ dá 34,3 graus. 34,3 graus. Bom, eu sei que a velocidade do avião, vamos chamar essa velocidade aqui de... Vamos chamar essa velocidade do avião de U, que é o que o problema representa aqui. Ele chamou de U. Então, a velocidade do avião, a velocidade do som é a velocidade do avião vezes o seno de θ. Então, daqui eu vou tirar que a velocidade do avião é a velocidade do som por seno θ. Quando o problema nada falar da velocidade do som, a gente sempre toma como 340 metros por segundo. Tá? Senão, a gente vai precisar saber do que se trata. Lembra que ela varia com a temperatura. Isso está lá no probleminha do Moodle para responder. Então, aqui. Então, o seno disso é a velocidade do som pela velocidade do avião. Seno de 34,3 é 340 por U. Daqui eu tiro que U dá 603,3 metros por segundo. 603,3 metros por segundo. Ou seja, dá quase o dobro da velocidade do som aí. Vamos comparar isso com a velocidade do som? Velocidade do som é 340. Então, 603,3 dividido por 340 está dando 1,77 vezes a velocidade do som. Ou seja, está dando 1,77 Mach. Essa é a velocidade deste avião. Tá aí. Superposição de ondas. Superposição de ondas. O que vem a ser superposição de ondas? Se duas ou mais ondas se movem através de um meio, o valor resultante da função de onda em qualquer ponto é a soma algébrica dos valores das funções de onda de cada onda individualmente. Ou seja, se duas ou mais ondas estão ocupando o mesmo espaço, e a gente já viu que pulsos de onda podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Dois corpos materiais não ocupam o mesmo lugar no espaço, mas dois pulsos de onda ocupam. Então, se eu tenho um pulso de onda aqui, ó, numa corda, e outro aqui, onde este pulso está vindo para cá e esse está vindo para cá, eles vão se encontrar. Num dado instante vai acontecer isso. Ó. Esse está vindo para cá. Opa. E esse está vindo para cá. Então veja que eles vão coexistir no momento. Depois um atravessa o outro como se o outro nem existisse. E faz isso. Esse vem para cá e esse vem para cá. Nesse instante,
os pulsos de ondas vão se superpor. Isso é uma superposição de ondas. Quando duas ondas estão ali na mesma região do espaço, elas se superpõem. Então, isso diz para a gente que fisicamente duas ondas podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se duas ou mais ondas se movem através de um meio, o valor resultante da função de onda em qualquer ponto é a soma algébrica dos valores das funções de onda de cada onda individualmente. O que ele está dizendo para a gente é isso aqui, ó. Se eu tenho uma onda de função de onda y1 e eu tenho outra onda no mesmo meio de função de onda y2, elas vão se superpor, tal que a função de onda resultante vai ser dada pela soma delas. Se eu quero ser mais preciso, ela vai ser dada pela combinação linear delas. C1y1 mais C2y2. Então há uma combinação linear, há uma propriedade de linearidade associada às ondas. Então, por que acontece essa superposição de ondas? Isto resulta da linearidade da equação de onda para pequenos deslocamentos transversais. Como a onda, a gente sempre considera pequenos deslocamentos transversais, quando a onda tem pequenos deslocamentos transversais, ela obedece ao princípio da linearidade. Ou seja, a onda resultante das duas é dada pela combinação linear dessas duas ondas. A onda resultante é dada pela combinação linear das duas ondas. Vamos provar que a combinação linear de duas ondas dá uma onda. Por quê? Poderia pensar fisicamente. Eu posso combinar uma onda com a outra e o resultado não ser uma onda. Pode. A priori, não tem nada que proíba. Mas, será que isto aqui, essa combinação linear, forma uma onda de fato? Então vamos ver. Qual é a equação diferencial da onda? Nós já vimos lá atrás. A equação diferencial da onda é essa aqui, ó. Derivada segunda de y em relação a x é 1 sobre a velocidade ao quadrado vezes a derivada segunda de y em relação a t. Esta é a equação diferencial da onda. Tem que ter isso em mente. Esta é a equação de onda. Toda onda satisfaz essa equação. Então nós vamos ver se nós colocarmos isto aqui nesta equação de onda, se gera o y3. Então vamos analisar isso. Se y3 for uma onda, qual é a equação de onda dele? Essa aqui. Derivada segunda de y3 em relação a x é igual a 1 sobre v quadrado, derivada segunda de y3 em relação a t. Ok? Mas quem é que eu estou chamando de y3? A combinação linear de y1 com y2. Está aqui. Então, a derivada segunda de y3 em relação a x é igual à derivada segunda de c1y1 mais de c2y2 em relação a x. Olha, como C1 e C2 são constantes arbitrárias, eu posso remover da minha derivada. Então, a derivada segunda de y3 em relação a x é igual a C1, derivada segunda de y1 em relação a x, mais C2, derivada segunda de y2 em relação a x. Quem é a derivada segunda
de y1 em relação a x. y1 é uma onda. Então, é 1 sobre v quadrado derivada segunda de y1 em relação a t. E quem é derivada de y2 em relação a x? É 1 sobre v quadrado derivada de segunda de y2 em relação a t. Por quê? Eu estou partindo da hipótese que y1 e y2 são ondas. Então, eu quero saber se a combinação linear deles gera uma onda. Então, eu tenho que chegar numa coisa desse tipo aqui, para o y3. Se eu chegar em alguma coisa diferente disso, y3 não é uma onda. Ora, então eu tenho isto. E eu tenho isto, do slide anterior. Agora vamos fazer a seguinte substituição. Como esse cara aqui eu sei que ele é uma onda, eu vou trocar isto por isto aqui. Ó. Isto. Eu vou colocar aqui. E isto. Eu vou colocar aqui. Ó. Tá aí. Bom, 1 sobre v quadrado coloquei em evidência. Ficou C1 derivada segunda de y em relação a t, mais C2 derivada segunda de y2 em relação a t. Como C1 e C2 são constantes, eu posso jogar isso dentro da derivada. Então, vou jogar as constantes dentro da derivada. Está aqui. Derivada segunda de C1 e y1, derivada segunda de C2 e y2, ambas em relação a t. Agora, eu coloquei o operador derivada segunda em evidência. Então, ficou 1 sobre v quadrado, derivada segunda de C1y1 mais C2y2 em relação a t. A derivada da soma é a soma das derivadas. Ou, melhor dizendo aqui, a soma das derivadas é a derivada da soma. Mas, por definição, C1y1 mais C2y2 é o próprio y3. Então, jogo o y3 aqui e eu chego onde eu queria. Então, partindo, sabendo que y1 é onda, y2 é onda, eu garanto que y3 é uma onda. E essa y3 surge da combinação linear de y1 com y2. Em ondas idênticas se movendo em sentidos opostos, as constantes C1 e C2 são iguais a 1. E eu posso escrever nesse caso que y3 é y1 mais y2. Mas está aqui. Então, duas ondas podem ocupar a mesma região do espaço, gerando uma nova onda. E essa nova onda surge da combinação linear das ondas anteriores que se superpuseram. Tá aí. Então, como consequência do princípio da superposição, duas ondas se propagando podem passar uma sobre a outra sem com que uma destrua a outra. Então, duas ondas se propagando, como eu fiz no desenho agora há pouco, elas vão ter uma região onde elas se superpõem e depois cada uma continua o seu caminho como se a outra não existisse. Então, fazendo aqui, olha, esta onda vem para cá e essa vem para cá. Num dado instante vai ocorrer a superposição delas. E no instante seguinte eu vou ter isso. Agora, essa vem... Opa! Essa vem para cá. Ou seja, uma cruza a outra como se a outra não existisse. Então, essa é uma propriedade muito importante na física. Tudo que nós conhecemos de material não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas uma onda ou duas ondas superpostas podem. Então tá aqui, olha. Olha para esta figura aqui, ó. Só para esta aqui.
esta onda está vindo para a direita e essa para a esquerda. Vai chegar um ponto que elas vão se cruzarem. Quando elas se cruzam, elas se superpõem. Aqui está começando a superposição. Quando elas se superpõem, elas deixam de ser quem são. Elas se transformam numa nova coisa. Esta aqui é uma nova coisa, que não é nenhuma das duas ondas anteriores. Porém, não fica aqui. O movimento continua e desta coisa sai as ondas anteriores. Porém, a que estava se movendo para a direita, continua se movendo para a direita. A que estava se movendo para a esquerda, continua se movimentando para a esquerda. Como se a outra não existisse. Uma passou por dentro da outra. Aqui, repara que nesse instante, onde elas estão totalmente superpostas, e somente nesse instante, algo aconteceu. Elas deixaram de ser elas para se tornar uma nova coisa, somente nesse instante da superposição total. Veja que as duas amplitudes estão para cima. A pequenininha amplitude está para cima e a grande também. Agora vamos analisar o quadro da direita. Aqui uma amplitude está para cima e a outra está para baixo. Ó. E elas vão, quando elas se encontram, ó, começa a superposição. Quando a superposição é total, algo se forma. Nesse instante aqui, ó, algo se forma, que não é nenhuma das duas ondas. Porém, não fica nisso. Agora, cada onda continua o seu caminho como se a outra não existisse. Aqui tem amplitude para baixo, continua se movimentando para a esquerda. Aqui tem amplitude para cima, continua se movimentando para a direita. Mas este instante ele é importante, porque nesse instante é onde tem a nova onda, é a superposição. É nesse instante em que eu vou ter y3 igual a C1, y1 mais C2, y2. E somente nesse instante aqui. Aqui a gente vendo isso em corda. Aqui eu tenho uma onda y1, uma onda y2. Uma vindo de encontro à outra, ambas com amplitudes positivas. Quando elas se encontram, formam uma nova coisa aqui, ó. Onde aqui é o resultado delas e a soma. y1 mais y2. Depois, cada uma passa como se a outra não existisse. A gente vê isso aqui numa figura com uma mola. Gerou-se um pulso aqui, ó. E aqui outro. Cada um está se propagando. Um para cá, outro para cá, ó. Nesse instante, os dois se superpuseram. É esse instante aqui, ó. Aqui também. E depois cada um passa como se o outro não existisse. Este instante, aonde ele se superpõe, a gente chama de interferência. Então, este aqui é o momento em que ocorre interferência da onda. Aqui, nessa região aqui, ó, é uma região de interferência. O que significa interferência? Quando uma onda está totalmente superposta à outra. Então, nós temos uma interferência de onda. No slide anterior, vamos ver os pontos de interferência onde estavam. Aqui é o momento em que ocorre interferência. E aqui também ocorre a interferência. Então, temos duas regiões onde ocorre interferência. Interferência é quando as ondas estão superpostas, gerando uma nova onda. Aquela nova onda, naquele instante, não é igual a nenhuma das duas anteriores. É uma nova onda. É um y3, que eu posso calcular como sendo C1
y1 mais c2, y2. Ou, para todos os propósitos práticos, essas constantes eu tomo como sendo unitária. E, na verdade, eu acabo escrevendo isso aqui assim, que o y resultante é y1 mais y2. Tá aí. Então, aqui é um ponto de interferência. Repara uma coisa. Esta onda tem um tamanho. E essa aqui tem outro. Esse tamanho é amplitude. Quando ela se superpõe, na interferência, aqui eu tenho um tamanho que é maior que qualquer uma das duas. Quando a amplitude aumenta na interferência, a gente chama de interferência construtiva. O que é interferência construtiva? Há um aumento da amplitude, ou seja, a amplitude da onda resultante é maior que a amplitude das outras duas. E ela é maior quanto? Esta amplitude aqui, ela é a soma das amplitudes. Se eu somar essa com essa, dá essa aqui, ó. Então eu passo a ter uma amplitude resultante que é dado pela soma das amplitudes. Isto é interferência construtiva. No caso aqui, ó, da direita, um pulso está contrário ao outro. No momento que eles se superpõem, no momento em que ocorre a interferência, a amplitude fica menor. Ó, aqui eu tenho uma amplitude. Aqui eu tenho outra. Mas a amplitude resultante aqui é essa, ó. É menor do que as outras duas. Ocorre uma interferência com diminuição de amplitude. Então, aqui nós chamamos isso de interferência destrutiva. Se na superposição a amplitude diminuiu, é uma interferência destrutiva. Se na superposição a amplitude aumentou, é uma interferência construtiva. Nesse caso aqui, quem é a amplitude resultante? Ela vai ser a amplitude 1 menos a amplitude 2. Quem é 1 ou quem é 2? Eu posso chamar qualquer um deles. Então, veja que a amplitude é tamanho, não pode ser negativo. Então, é módulo. Aqui é em módulo. Tá? É o módulo de A1 menos A2. É fazer a amplitude de uma onda menos da outra em módulo, vai dar a amplitude da resultante. Então, nós temos dois tipos de interferência. Construtiva, onde a amplitude resultante é a soma das amplitudes, e uma interferência destrutiva, onde a amplitude resultante é a subtração das amplitudes. Então, aqui é um ponto de interferência construtiva. E se eu não estivesse olhando para isso, só saber que as ondas têm amplitudes para o mesmo lado, duas amplitudes para cima ou duas amplitudes para baixo, vai dar interferência construtiva. Por exemplo, se eu somar essas ondas aqui, ó, uma para cá e outra para cá, vai dar interferência construtiva. Por quê? Porque basta eu olhar, ambas estão a favor do eixo Y. E se elas estivessem contra o eixo Y? Bom, se elas estivessem contra o eixo Y, ambas também vai dar uma interferência. Se tivesse uma vindo para cá, também vai dar uma interferência construtiva, porque elas vão se somar ao longo do eixo Y. Então, aqui é uma interferência construtiva, aqui também. Agora, se tiver uma situação assim, uma amplitude contrária à outra, isso vai gerar interferência destrutiva.
Aqui, só de olhar isso aqui vai gerar interferência destrutiva. Aqui é o ponto onde ocorre a interferência, ó. E a amplitude resultante é menor do que as outras duas, ó. Você vê isso aqui na mola, ó. Um pulso de onda com amplitude para cima e o outro para baixo, ó. Aqui, ó. Um para cima e o outro para baixo. Quando eles se encontram, olha, praticamente diminui, zera tudo. Depois inverte, ó, um para baixo e o outro para cima. Tá aí. Então aqui é onde ocorre a superposição de ondas. Aqui vai haver interferência destrutiva. Interferência destrutiva. Bom, a gente viu ali um exemplo de pulsos de onda numa corda. Mas isso ocorre com qualquer onda, não só com pulso, com a onda inteira. E a gente estudou as ondas harmônicas. Então vamos ver como que ocorre interferência de ondas harmônicas. Bom, primeiramente, vai depender da diferença de fase entre as ondas. Então, aonde que uma onda começa é a onda onde a outra onda está alcançando. Diferença de fase é o deslocamento angular de uma onda em relação à outra. Vamos lembrar aqui um pouco, ó. Se eu tiver uma função tipo seno ou cosseno, aqui é y, aqui é x. Se eu gerar uma função tipo seno ou cosseno, que tem a cara de uma função de onda, ela é assim. Um seno, por exemplo. Se isso aí representa um ciclo de uma onda, um ciclo é uma volta completa, ele tem 360 graus. Então, se aqui eu colocar como zero, este ponto aqui vale 360 graus. Então, é claro que metade disso equivale a 180 graus. E metade da metade, 90 graus. E aqui entre 360 e 180, 270 graus. Então, eu tenho que ter isso em mente. Esse valor angular a gente vai chamar de fase. Pode acontecer de uma outra onda, por exemplo, ela começar aqui, ó. E ela vai ter um pico aqui, ó. E ela vai zerar aqui. E ela vai ter um pico aqui, ó. E ela zera aqui. Então, eu falo que essas duas ondas estão defasadas. Qual é o ângulo de fase de uma para outra? Veja, uma onda está 90 graus à frente da outra. Então, a diferença aqui, ó, se chama esse ângulo de fase de φ. A diferença de fase é de 90 graus. E se eu colocar essas duas ondas para vibrarem no mesmo espaço, devido à diferença de fase aqui, olha, ela vai sofrer uma interação e vai ter pontos de superposição. Ou seja, pontos onde vai ocorrer interferência construtiva e interferência destrutiva. Então, quando as ondas são harmônicas, que elas oscilam com uma função senoidal, a interferência vai depender da diferença de fase entre as ondas. Olha essa onda vermelha. Esta onda vermelha vai ser a resultante de duas ondas. Quais são? Duas ondinhas azuis. Olha a onda azul. Eu tenho uma onda azul aqui. Você fala, professor, cadê a outra? A outra está em cima dela mesma. Ó. Então, as duas ondas azuis coincidem.
Y1 é esta onda azul e Y2 é outra onda azul igualzinha. Então, se uma onda está junto com a outra, qual a diferença de fase entre elas? 0 grau. Quando a diferença de fase é da 0 grau, a onda resultante vai ter esse comportamento aqui. Ó. Esta onda, ela está interferindo com ela mesma aqui. Ó. Esta outra onda azul interfere com ela mesma e dá como resultado essas amplitudes aqui. Ó. O que é isso? Isso é resultado da soma de duas amplitudes. Dessa amplitude que é do Y1 e outra dessa que é do Y2. Se eu coloco uma somado à outra, dá o total. Agora, olha a onda Y1, é azulzinha. Olha a onda Y2, é a verde. Elas estão defasadas quanto? 180 graus. Vamos ver por quê? Vou desenhar aqui, ó. Uma onda tá assim. A outra onda tá assim. Vamos ver quanto que uma está deslocada em relação à outra? Olha. Repara o seguinte. Se eu coloco aqui como sendo 0 grau, aqui é 90 e aqui é 180. Ó. Então, uma onda está 180 graus na frente da outra. Então, elas estão defasadas em 180 graus. E repara, como as amplitudes estão invertidas, a interferência vai ser destrutiva. É uma menos a outra. Como a amplitude de Y1 é igual à amplitude de Y2, quando eu faço a diferença, é a amplitude de Y1 menos a amplitude de Y2, vai dar zero. Isso dá zero. Portanto, a onda resultante se anulou. Aqui eu tenho uma anulação total da onda resultante. A gente chama de interferência destrutiva total. Não sobrou nada, anulou a onda. E aqui, um exemplo, a onda azulzinha é o Y1. A onda verdinha é o Y2. E a diferença de fase entre elas é de 60 graus. Vai gerar esta onda resultante aqui, que é o Y, quando eu somar. Então, a interferência delas produz essa nova onda aqui. Então, olha, a interferência delas pode anular uma onda totalmente. A gente vai chamar de interferência destrutiva total. No primeiro caso, como elas são iguais, as amplitudes se somam. Então, neste caso, quem é a amplitude resultante? É a amplitude de Y1 mais a amplitude de Y2. Como elas são iguais, vai dar o dobro do tamanho. Então, isso vai gerar uma onda com o dobro do tamanho, com o dobro da amplitude das outras duas. A gente chama isso de interferência construtiva total. E essa aqui vai ter regiões de interferência construtiva e de interferência destrutiva. Mas sempre vai depender da diferença de fase entre as ondas.
Uma onda harmônica, a gente já viu como que se escreve. É uma amplitude vezes o seno de kx menos ômega t. Então, se eu chamar a onda y1 de A seno de kx menos ômega t, para que haja interferência, a outra onda tem que estar defasada por um ângulo φ. Então, a outra onda vai ser y2 igual a seno de kx menos ômega t mais φ. Quem vai ser a onda resultante? A soma delas. Então, o y é y1 mais y2. Quem é o y1? É essa aqui. Então, vai ser, esse é o y1. Quem é o y2? É este aqui. Então, nós vamos somar. Coloquei o A em evidência. Então, somando as duas, colocando o A em evidência, fica A seno de kx menos ômega t mais seno de kx menos ômega t mais φ. Vamos lançar mão da propriedade trigonométrica. Seno de A mais seno de B vale 2 cosseno de A menos B sobre 2 vezes seno de A mais B sobre 2. Então, vou lançar mão desta propriedade aqui, para fazer essa soma de senos. Então, eu vou trocar esse seno kx menos ômega t mais seno de kx menos ômega t mais φ por 2. O 2 aqui é o 2 aqui. Isso tudo está multiplicando o A. Este A aqui é este A aqui. Essa soma de senos, então, virou um cosseno. Quem é A mais B e A menos B aqui? Olha só. A menos B sobre 2, se eu fizer chamar esse cara aqui de A e esse aqui de B, então A menos B vai dar kx menos ômega t menos kx menos ômega t mais φ. Isso vai dar menos φ. Então, aqui vai ficar cosseno de menos φ. Como o cosseno é uma função par, isso aqui vai ficar cosseno de menos φ, o menos, cancela a função par, fica cosseno de φ. Então, isto aqui dá menos φ. Como o cosseno é uma função par, isso aqui vai ser a mesma coisa que cosseno de φ sobre 2. Tá aí. E A mais B é somar este cara com este cara. Isso aqui vai ser ele mais ele, vai dar 2 vezes ele, vai dar 2 que multiplica cosseno de kx menos ômega t mais φ. Então, estou somando aqui. Isso tudo dividido por 2 vai ficar seno de kx menos ômega t mais φ sobre 2. Então, a superposição das ondas me dá esta equação. Esta equação representa a superposição de ondas harmônicas. Quando eu falar de ondas harmônicas, eu vou estar falando desta superposição de ondas. Eu vou estar falando desta equação. Então, y vale 2a cosseno da fase sobre 2 vezes o seno de kx menos ômega t mais a fase sobre 2. Esta é a equação de onda para superposição de ondas. Ondas harmônicas. Tá aí. Repara uma coisa. Toda função de onda harmônica tem essa cara aqui, ó. Opa. Toda função
de onda harmônica tem essa cara aqui, ó. Y é igual a seno de kx menos ômega t. Repara, o seno está aqui. Isso é o seno. Quem é o A? A amplitude. É este cara aqui. Ou seja, a amplitude da onda resultante da interferência de ondas harmônicas, essa aqui eu vou chamar de amplitude resultante. Ela vai ser 2 vezes a amplitude de cada onda vezes o cosseno de φ. Então, para cada amplitude de onda e para cada fase, minha onda vai ter uma amplitude resultante diferente. Então tá aqui, se eu colocar fase 0 grau, se eu colocar 0 aqui, isso aqui some. Se eu colocar 0 aqui, 0 por 2 dá 0, cosseno de 0 dá 1. Isso aqui fica y é igual a 2a. Cosseno aqui deu 1. Seno de kx menos ômega t, que é a equação desta onda resultante aqui, para o ângulo de fase 0 grau. Se o ângulo de fase for 180 graus, substitui na equação, você vai ter para cada uma função de onda distinta. Só fazer uma coisa aqui que está travando. Opa! Nossa, travou tudo de vez. Tá aí. Bom, interferência de ondas harmônicas, vamos analisar o que acontece. Olha essa situação. Eu tenho 2 ondas, só que uma está na frente da outra aqui, olha. Pega o ponto P de uma e o ponto P na outra. Eles estão juntos, estão na crista da onda. São 2 ondas de mesma amplitude, porém elas estão defasadas. O ângulo de fase vai estar aqui, ó, que eu posso medir em termos de distância. Se eu adoto um eixo de referência para ser o meu zero, adoto esse eixo aqui, eu vou medir as distâncias da onda em relação a este eixo. Então, esta onda aqui, ó, ela tem uma distância d2 em relação ao eixo. O ponto P desta onda, melhor dizendo, tem uma distância d2 em relação à origem. E o ponto P desta onda aqui, ó, tem uma distância d1 em relação à origem dela. A origem dela, que é a distância d1. Qual é a origem? Mas por que a origem dela está deslocada? Porque essa onda está se propagando. Então ela saiu de lá e andou. Então repara que eu vou colocar esta outra origem aqui, ó. Tá aí. Então, quanto que a onda de cima andou em relação à de baixo? Ela andou por uma distância que é d2 menos d1. d2 menos d1. Esse é o tanto que andou. Essa é a diferença de caminho. Ou seja, há uma diferença de caminho entre essas 2 ondas.
essa diferença de caminho, que a gente também chama de diferença de percurso, vai ser responsável pelo padrão de interferência, porque isso vai dizer quanto que está defasado. É só ver quantas ondinhas tem ali naquele pedaço de diferença. Ó. Só ver aqui. Quantas ondas tem aqui? Ó. Tem uma, duas ondas. Se uma onda inteira, um S aqui, tem 360 graus, ali tem duas. Então, tem 720 graus de defasagem. A pergunta é, olha lá no ponto P. Traça aqui uma linha no ponto P. Vai ter uma interferência das duas ondas ali. Essa interferência vai ser construtiva ou destrutiva? Esta é a pergunta. Como que a gente analisa isso? Assim. Que eu vou gerar uma onda. Opa. E aqui eu vou gerar outra onda. Repara uma coisa. Vamos pegar o ponto P lá que ele está analisando, naquele ponto. Vai ser uma interferência construtiva ou destrutiva? Olha só. Toda vez que você formar um S de assim, isto aqui é uma onda completa. Isso equivale a um comprimento de onda ou 360 graus de defasagem. Ou 2π radiano de defasagem. Então, repara que aqui eu tenho um comprimento de onda inteiro de defasagem. E é claro, no ponto P, eu tenho crista com crista, ambas as amplitudes para cima, eu tenho uma interferência construtiva. Ou seja, quando a defasagem for de um comprimento de onda, eu tenho interferência construtiva. Agora, e se fossem aqui dois comprimentos de onda? Vamos ver o que acontece. Se eu tiver dois comprimentos de onda, o ponto P está aqui, ó. O ponto P está aqui. Vamos ver qual é a distância que está aqui de uma onda para outra. Repare. A distância aqui, quanto que vale? Ó, de uma onda para outra? Tem. Um S é um comprimento de onda. Um comprimento de onda. Dois comprimentos de onda. Então, elas vão coincidir a partir daqui, ó. Então, aqui vale dois comprimentos de onda, 2 lambda. E aqui eu tenho crista com crista no ponto P, eu tenho interferência construtiva. Ou seja, e se eu tiver 3 comprimentos de onda? Vai bater de novo. 4. Em outras palavras, eu vou ter um padrão de interferência construtiva
Eu vou ter interferência construtiva sempre que a diferença de caminho, chamar de ΔR, ΔD, a diferença, a distância entre o caminho de uma onda e o caminho da outra, for um número inteiro de comprimentos de onda. Sempre que for um número inteiro de comprimento de onda, eu vou ter interferência construtiva. Mas os livros costumam não representar dessa maneira. Eles costumam representar assim. Multiplica e divide essa expressão por 2, fica assim. Se eu multiplicar por 2 e divido por 2. Então, toda vez que a diferença de caminho for 2 vezes um número inteiro vezes meio comprimento de onda, eu tenho interferência construtiva. Mas o que é 2n? N é um número, pode ser 1, 2, 3, falar número inteiro, um número natural, né? Na verdade. N pode ser 1, 2, 3, 4. Então, agora toda vez que eu tiver o dobro de um número natural vezes meio comprimento de onda, eu tenho interferência construtiva. Mas o dobro de um número natural é um número par. Em outras palavras, toda vez que eu tiver um número par de meio comprimento de onda, eu vou ter interferência construtiva. Toda vez que a distância, a diferença de percurso entre as ondas, for um número par de meio comprimento de onda, eu vou ter interferência construtiva. Então tá aqui. Toda vez que essa diferença de percurso aqui, ó, for um número não, isso aqui não está certo. Não desse jeito. A gente acabou de mostrar que é um número par de meio comprimento de onda. Se o n for 1, dá meio. Ah, tá. Não, desculpa. Eu entendi o que. Eu tirei isso aqui da internet, não tinha lido. Entendi o que ele pôs aqui. Ele está falando que para ter interferência de onda, a diferença de percurso tem que ser um número vezes meio comprimento de onda. Se esse número for par, a interferência é construtiva. E se esse número for ímpar, a interferência é destrutiva. Vamos ver por que o número ímpar me dá uma interferência destrutiva? Vamos analisar. Imagina que eu tenho aqui assim agora. E aqui eu tenho uma onda assim. E aqui... Oh, o que eu fiz? Então aqui eu tenho uma onda assim. Opa, tá complicado hoje. E aqui eu tenho uma onda assim. Repara uma coisa. A distância aqui. 1s é um comprimento de onda. Aqui eu tenho meio s. Então, esta distância é meio comprimento de onda. É meio comprimento de onda. Só que tem uma coisa. Eles estão em concordância de fase. O que a gente chama de concordância de fase?
crista com crista, vale com vale. Agora, talvez para melhor representar isso aqui, vamos fazer da seguinte maneira, senão vai ficar esquisito a explicação. Vamos fazer assim. Vamos colocar essas ondas juntas. Porque eu fico colocando a distância, mas dependendo como você analisa isso, você cai numa armadilha no sentido que você está olhando, você só transladou ali o teu olhar. Então vamos fazer assim. Aqui eu tenho essa onda. E aqui eu tenho esta onda. Pronto, assim fica melhor. Repara uma coisa. Para que esta onda se iguale àquela, eu vou ter que transladar essa onda, fazer este ponto. Fazer este ponto A aqui, ó. Atingir este ponto aqui, ó. A linha. Quando A coincidir com a linha, essas ondas vão estar caminhando juntas. Porém, há uma diferença de caminho entre o A' e o A. O A' é a parte de baixo dessa onda e o A também. Então, este ponto da onda está deslocado da onda de cima por essa distância aqui, ó. Que é quem? A linha menos A. Espera aí, mas essa distância aqui vale meio comprimento de onda. Então isso aqui vale lambda sobre 2. Então essas ondas estão defasadas em lambda sobre 2. Em lambda, sobre 2. Então, há uma defasagem de lambda sobre 2. E é nítido que você vê, enquanto essa crista está para cima, da onda de baixo que vai se superpor a ela, você tem um vale ao invés de uma crista. Então, aqui vai haver uma interferência destrutiva. E veja, a diferença de caminho é lambda sobre 2. Tá aí. Ah, e se eu tivesse 3 lambda sobre 2? 3 lambda sobre 2 é jogar esse cara aqui, que é lambda sobre, mais 2 lambda sobre 2. É jogar o ponto A', 1 lambda para frente. Vamos chamar de A duas linhas. Se eu comparar este ponto com esse, a distância agora vai ser essa aqui, ó. A distância agora vai ser essa aqui, ó. Quanto que vale essa distância? Essa distância vale um comprimento de onda inteiro. Então, ela vale lambda mais meio comprimento de ondas. E isso vai dar 3 lambda sobre 2. Então, quando a diferença de caminho for de 3 lambda sobre 2, repara que vai continuar coincidindo vale com crista, crista com vale. Eu continuo tendo um padrão de interferência destrutiva. Qual é o próximo caminho? 5 lambda sobre 2. Ou seja, quando a diferença de percurso for lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2, 5 lambda sobre 2
Isso tudo vai gerar interferência destrutiva. Em outras palavras, a gente vai ter um padrão de interferência destrutiva quando a diferença de percurso for um número ímpar de meio comprimento de onda. Um número ímpar é um número par mais 1. Posso escrever assim. Então, quando eu tiver um número ímpar de meio comprimento de onda, a diferença de percurso entre as duas ondas, quando elas se superpõem, eu gero interferência destrutiva. Então, se o número n aqui for um número ímpar de meio comprimento de onda, interferência destrutiva. Se o número n aqui for um número par de meio comprimento de onda, interferência construtiva. Então, para ondas harmônicas, eu tenho que analisar isso. A diferença de percurso é um número par ou é um número ímpar de meio comprimento de onda? Aí é par, então é interferência construtiva. Se for ímpar, uma interferência destrutiva. Tá aí. Bom, eu vou parar por aqui. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos e até o nosso próximo encontro. Bye, bye.